Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação no Brasil e para isso a gente trouxe o Antoninho Trevisan, que é o fundador e diretor, além de professor, da Escola Trevisan de Negócios. Trevisan, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. Qual é a diferença entre a educação de jovens e a educação de executivos? Tem alguma característica em comum? Como que você enxerga isso? Olha, quando você lida, trata, busca ensinar e fazer com que um executivo aprenda, ele já tem uma grande experiência sobre aquilo que ele faz. Ele não tem sobre aquilo que ele está agora aprendendo. Mas é fundamental, nesse caso, usar a realidade dele, usar os exemplos do mundo empresarial, por exemplo. Se forem médicos, usar o exemplo de hospitais, se for falar sobre gestão para hospitais. Então, a maneira de você atraí-lo, captar a atenção dele, é sempre trabalhar com o aspecto prático da vida dele. O que é que tem de noticiário, não é? Afinal, por que as pessoas estão indo mais para o SUS? Ou por que as pessoas estão procurando mais advogados? Afinal, não é? O Brasil ele está sendo um país com muitas complicações tributárias, não é? Então, isso traz ele para perto do tema. Se você for tratar com ele simplesmente de doutrina, ou começar com a doutrina, você perde a atenção dele. Já o jovem é uma outra questão. Você tem que usar termos, você tem que atuar dentro do mundo dele. E o mundo dele hoje é muito mais volátil do ponto de vista eletrônico. Ele está o tempo todo ligado e está lá com o seu celular. Você luta em prol da atenção dele. Então, você não pode perder a relação visual com ele, nem se você der as costas quando você vai à lousa, né? É importante saber o nome deles, né? Chamá-los pelo nome, porque aí ele se levanta, né? E dá exemplos da vida dele. Olha, como é que é? Se você vai numa balada, o que acontece lá? Quantas pessoas você vai encontrar? Aumentou o preço da balada, o ticket? Se você vai tomar alguma coisa, você vai de Uber ou você vai com o seu carro? Claro que você não vai com o seu carro. Então, é buscar utilizar o imaginário que faça sentido para cada grupo que você está ensinando. E ainda falando um pouco de metodologia de ensino e modos de ensinar. Hoje em dia, a gente tem visto muito a educação à distância, que foi uma coisa que veio crescendo e está super em voga, chegou até a ser cogitada como uma alternativa para o ensino público básico. Como você vê essa questão do ensino à distância? Interessante sua questão. Eu me lembro, quando eu fiz um curso de formação docente, fiz em Buenos Aires, quando eu tinha 28 anos, trabalhava na PwC, na empresa de auditoria, e lá fui mandado com mais 20 e poucos jovens latino-americanos para aprender a dar aula, metodologia. E o máximo que estava na parede da sala de aula, estava lá numa folha enorme escrito El docente no nace, se hace. Quer dizer, eu achava que o sujeito era professor por vocação. É uma bobagem. Ele tem que estudar para ensinar. Não basta você saber o assunto que é o seu trabalho, que você domina. Jamais entre numa sala de aula se você não tiver estudado qual é o processo de ensino e aprendizagem. Coisas do tipo, nunca perder a relação visual com o aluno. Aí eu fiz uma pergunta para o meu mestre. Mestre, mas e se eu for à lousa e der as costas para um aluno? Ele dizia, Trevisan, grave o nome dos dois alunos nas laterais. E quando você estiver dando as costas, chame-os, que eles estarão ligados e vão dizer, o professor tem os olhos nas costas, né? Então, é importante você estar o tempo todo chocando. E na questão do ensino à distância, não dá para discutir se é bom ou se é ruim, é necessário, ponto. A questão da mobilidade cada vez mais complexa, as pessoas também aprenderam a estudar da forma a mais informal possível, na sua casa, no banheiro, no carro, no celular, no laptop. Então, o que precisa, isso sim, o modelo de EAD não pode ser botar um professor parado falando sem que tenha uma direção competente, gente profissional, não é? Porque senão você perde a atenção do aluno. Mas eu penso
que cada vez mais o EAD, nós mesmos, eu era contra até o ano passado. A partir de então nós criamos o nosso EAD, mas num novo contexto de encantamento. Qualquer que seja o aluno, eu já dei aula para presidente da República, ministro, secretário da Receita Federal, empresários, independentemente deste aluno, você precisa atraí-lo, trazê-lo para o seu mundo, colocar questões que falam direto com ele e jamais perdê-lo para um outro tema. Imagina o jovem, então, né, que está o tempo todo ali e com a sua cabeça pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Sair um pouco da teoria e ir mais para a prática. Sempre com exemplos, casos práticos, da maneira de você segurá-lo para não deixar que ele possa perder o tempo dele, né, porque ele vai estar ali, mas não vai estar aprendendo nada. Entendi. E sobre gestão de ensino, né? No final você é gestora aí de uma grande escola de negócios. Tem alguma metodologia que faça com que a gestão de universidades seja mais eficiente? Olha, a gestão de qualquer coisa, de um escritório de advocacia, de uma fábrica, de um comércio, de uma empresa de serviços, ela mais do que nunca, ela precisa estar conectada com as mudanças. E as coisas mudam todos os dias, do dia para a noite, com maior velocidade. Então você tem que ter um time dentro da sua empresa sempre pensando no que vem adiante. E nunca achar que não vai acontecer com você. Nós tivemos exemplos agora, por exemplo, de 2 grandes redes de livrarias, né, que entraram em recuperação judicial. Alguém podia falar, mas foi um problema de gestão. Não é um problema de gestão, é um problema de percepção de para onde é que estava indo o comprador de livros. O brasileiro está deixando de ler, as pessoas no mundo estão deixando de ler. Não, elas continuam a comprar livros impressos, mas a maneira de comprar é que mudou. Ela está comprando via Amazon, via sites, e ela não está mais indo tanto à livraria como ela já ia no passado. Não é porque ela não gosta, todo mundo gosta de ir numa livraria. Livraria é a democracia à sua disposição. Todos os títulos para você escolher. É quase um programa, né? De lazer. Aliás, um grande programa. Mas aí o camarada pensa, puxa, como é que vai estar o trânsito? Está chovendo? Será que eu vou ter um problema? E como esses serviços de entrega melhoraram brutalmente, ele prefere comprar e ele paga até mais barato, porque não tem o custo de aluguel. E muitas vezes as empresas que vendem por via eletrônica usam o livro como um atrativo. Ele vai comprar um livro, mas vai levar uma bicicleta também, não é? Então vira uma concorrência difícil. Então, respondendo a você, a gestão de uma universidade é estar atento o tempo todo às mudanças, às demandas dos alunos, percebendo como é que eles querem aprender e de que maneira eles estão apreciando estar na escola. Claro, tem questões de inadimplência, que você também tem que gerir, fazer uma parceria com um banco para que o risco não seja seu, né? Então, eu acho que a gestão, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, mudou muito, né? A questão da inovação passou a ser assunto de todo dia, a gestão do patrimônio humano é assunto de todo instante, o trabalho à distância cada vez maior, não é? As pessoas não precisam, muitas vezes, ir ao trabalho, ao escritório, né? E ela trabalha à distância. Isso tudo, então, tem que estar muito bem precisa estar muito bem sendo acompanhado, né? Para você não ser atropelado, como foram casos clássicos, a Kodak, a Olivetti, e não tinha a velocidade que está tendo agora. Não pensaram no próximo cenário, né? E pensar e agir, viu? Agora, falando um pouquinho de ida à escola e universalização de ensino, você acha que o FIES realmente conseguiu fazer o ensino superior chegar ao público em geral? Olha, veja bem, você tem camadas da população brasileira que não teria condição de entrar numa universidade pública, não teria condição de pagar o ensino, não é? Acho que o FIES, ele respondeu a essa demanda, não é? O único problema é que a capacidade de saldar a dívida daqueles alunos, muitas vezes carentes, que fizeram a faculdade, não aconteceu,
Por quê? Porque ele não conseguiu um trabalho compatível com o diploma que ele teve. Outros dizem assim, ora, mas ele recebeu uma formação ruim na faculdade. E era essa a minha pergunta. Será que é compatível com o diploma? Porque a impressão que fica é que quem acessa o FIES acessa qualidade de ensino pior. Veja, a questão é sempre essa. Me dizia um professor, um diretor de uma grande escola brasileira, cuja disputa é de 100 para cada vaga, 100 candidatos para cada vaga. Ele me disse, Trevisan, aqui na nossa escola você não conta para ninguém, mas a gente nem precisa dar aula. Os alunos são tão bons, que é só dizer quais os livros que ele tem que ler, que eles se resolvem. Muitas escolas recebem, numa escala de 1 a 10, recebem um aluno na escala 2. E consegue levar ele de 2 para 5,5. É um avanço. Uma escola de primeira linha recebe um aluno do nível 8 e leva ele para 8,8, 9. A pergunta que fica é, quem é que fez mais? É verdade. Então, a questão toda vem da base, né? Nós, se pudesse, eu investiria tudo que o Brasil tem no ensino fundamental. Ensino fundamental, se você dá um excelente ensino fundamental para a população, você vai permitir que essa pessoa se torne um cidadão e aí sim ela vai conseguir competir numa boa escola no ensino superior. Que não precisa ser público não, pode ser privado. Público tem que ser o ensino fundamental, igual para todos e de alta qualidade. E como é que você vê o investimento estrangeiro na educação? A gente teve uma onda aí de investimentos estrangeiros nas faculdades aqui, pelo menos em São Paulo eu vi bastante. Eu vou aqui reprisar, o meu irmão mais velho é um escritor, João Silvério Trevisan, e uma resposta que ele deu a alguém que perguntou sobre se não havia uma exploração do capitalismo sobre a comunidade LGBT. E meu irmão João respondeu, só faltava essa, né? Além de ser minoria, ainda ser abandonado pelo capital, né? Graças a Deus que tem investimento estrangeiro, sim. Que bom que venham universidades, que venha capital estrangeiro investir no ensino no Brasil. É sempre bom para um país ter o melhor vindo de fora, porque com capital você consegue melhorar enormemente a qualidade e a competição aumenta. E sempre que há competição, há melhoria. Muito bem. Trevisan, foi um prazer te ter aqui conosco e espero que a gente tenha a oportunidade de discutir outros assuntos aqui. Mas eu queria continuar, não é? Vamos achar um outro tema. Tá bom. Prazer foi meu. E na próxima semana a gente volta com mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Para assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal. Até lá!